Oi, queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, sabe, no meu tempo de angústia, de dor, onde eu não estava conseguindo lidar bem com as minhas emoções, né? Onde eu estava vivendo meu período de luto pós-separação, porque eu vim descobrindo isso à medida que eu fui buscando conhecimento para aquilo que eu estava vivendo, né? Eu assisti muitos vídeos, sabe? E é claro que eu sempre buscava vídeos de pessoas que falassem da palavra de Deus, porque eu também estava buscando muito na palavra de Deus. E assisti muitos vídeos no YouTube que me ajudaram muito, mas também assisti vídeos, inclusive das mesmas pessoas que me ajudaram, que me trouxeram dúvidas a respeito do assunto ali em questão, sabe? E assim, queridos, eu nem queria iniciar o canal, porque eu falava com Deus, eu não tenho capacidade para levar a tua palavra para outras pessoas. Querido, levar a palavra de Deus para as pessoas é uma responsabilidade muito grande. Você sabe por quê? Porque eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar dele, o que a palavra dele traz para mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque as pessoas, querido, por mais que a gente fale as coisas às vezes claramente, as pessoas tendem a tirar para elas somente aquilo que elas querem. Elas tendem a tirar aquilo que massageia o ego delas. A gente está acostumado com isso, né? E é esse o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai ler a palavra de Deus. Porque existem coisas que são confirmações, né? É o Espírito testificando com o nosso Espírito. E realmente é verdade, é aquilo que Deus está trazendo. E existem coisas que não são confirmações, elas são massageações do nosso ego. São coisas que a gente vai sentir ali, a gente vai falar, nossa, essa palavra é pra mim. E às vezes não é, querido. É porque é algo que tá vindo ali, ó, sabe, pra fazer uma massagenzinha na sua dor, que é algo que você quer ouvir. É algo que você quer como resposta. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre vários vídeos que eu assisti, porque, queridos, olha só. O YouTube, a internet, né, é um meio que a gente tem, perdão, é um meio que a gente tem de sanar dúvidas, sim, através da experiência de outras pessoas e através daquilo que o Senhor já falou com aquela pessoa, a revelação na palavra que ele trouxe para aquela pessoa. Então, assim, o YouTube, ele tem isso. Mas ele também tem as possibilidades não muito abrangentes da palavra, sabe? Verdadeiras da palavra. Também tem a possibilidade do homem estar falando aquilo que ele desejaria que a palavra estivesse falando com ele. Será que você me entende? Por exemplo, se o meu desejo é enriquecer, então eu vou procurando vídeos que falem que é fácil enriquecer, que não é difícil, que, né, assim, então vídeos que vão massageando ali e que vão me encorajando a desejar aquilo. Mas quando a gente vai ver, não é bem daquele jeito, né? Enriquecer é fácil? Se fosse, todo mundo tava rico. Então, querido, por isso hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que me surgiu e não que eu estivesse pensando nisso, mas é porque eu via vídeos a respeito e aí eu fui buscando no Senhor, falei, Senhor, será que é desse jeito mesmo? Porque eu acho que não é bem assim não, tá? Então vamos lá, querido, qual é a dúvida? A dúvida é, Deus vai ou não obrigar o meu cônjuge a voltar para casa? Muito bem, querido, se você tinha essa dúvida, vamos tirar essa dúvida hoje. Porque fica aquela dúvida assim, né? Que já é outra dúvida. A gente tem ou não tem o livre-arbítrio? Então, bora lá, porque eu quero tirar essa dúvida sua hoje, para você ficar esclarecido. E nós vamos tirar essa dúvida dentro da palavra, sem ego humano, porque é claro, querido, que eu tô aqui falando com você, é óbvio que eu queria que meu marido voltasse para casa, é óbvio que eu queria que o nosso casamento fosse restaurado e desse tudo certo, a nossa família, né, vivesse uma restauração, mas é importante a gente entender, tá? Algumas circunstâncias que podem surgir no caminho e algumas coisas que podem aparecer para que nós venhamos a ser libertos e que nós possamos então viver aquilo que Deus tem para nós, tá? Então vamos lá, querido. Por quê?
no processo de restauração. É muito importante você entender. Afinal de contas, também surge outra dúvida. Deus quer ou não quer restaurar o meu casamento, né? Isso seria até para um outro vídeo, mas é importante eu deixar isso bem claro aqui para você. Depois eu posso fazer um outro vídeo abrangendo mais sobre isso, mas sim, Deus quer restaurar sua família, Deus quer restaurar o seu casamento, porque Ele é um Deus de restauração. Ao longo da Bíblia a gente vai ver isso. A gente vai ver que Israel abandonou o Senhor, se esqueceu do Senhor, se prostituiu, trocou o Senhor, blasfemou contra o Senhor. Mas mesmo assim, toda vez que eles se voltaram para Deus arrependidos, Deus restaurou. Quantas vezes Israel foi restaurado? Se vocês pesquisarem, por exemplo, aí tem um canal que eu gosto muito de assistir, que é o Israel com a Aline. Inclusive eu recomendo para vocês, é uma brasileira que mora em Israel, que faz vídeos a respeito, ela também é arqueologista. Então assim, em vários vídeos ela vai mostrar, porque Israel foi destruída aqui não sei quantas vezes e hoje foi reconstruída. Então Deus, Ele reconstrói, Ele é um Deus de restauração. Porém, vamos entender como funciona essa questão de, afinal de contas, né? Deus vai obrigar o meu cônjuge a voltar ou não? Porque se eu fiz uma aliança entre Deus e o meu cônjuge, né? Então Ele vai obrigar, não vai? Porque Ele quer que meu cônjuge volte. Querido, vamos entender. Várias vezes que eu assistia, né, vídeos a respeito desse assunto, as pessoas davam o exemplo de Jonas e o exemplo de Paulo, que são dois exemplos realmente que, se a gente não analisar bem, a gente acaba caindo no ego, a gente acaba caindo na nossa interpretação, e não é a nossa interpretação que a gente está buscando aqui não, querido. Sabe? Não é essa interpretação que a gente quer. O que a gente quer aqui é uma clareza que venha do Espírito Santo. Então, olha só. Eles vão dar o exemplo de Jonas, por quê? Porque Deus tinha falado, né, dito para Jonas ir até Nínive e declarar para aquele povo que, se eles não se arrependessem e não se convertessem, eles seriam todos banidos, levados ao inferno, eles iam morrer. Deus ia levar o juízo contra aquele povo. E aí o que aconteceu? Jonas, ele não queria ir. Por quê, gente? Porque aquele povo era um povo pecador, era um povo mau, entende? Então Jonas, ele não queria ir. Só que é importante a gente entender o quê? A palavra vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado, certo? Ok, então vamos lá. Jonas era um profeta. Ele era um profeta. E ele tinha uma responsabilidade muito grande que foi dada a ele, que era o quê? Ir e profetizar contra os pecados de Nínive, para que aquele povo se arrependesse e se convertesse. E aí as pessoas vão dizer assim, Jonas não foi, e ele fugiu de Deus. E aí Deus foi lá e obrigou ele a ir até Nínive. Deus não obrigou Jonas, querido. Deus não obrigou Jonas. Ah, mas como não? Deus fez até um grande peixe engolir ele. Sim, Deus cria situações para que nós venhamos a nos arrepender ou não. Entenda, querido, a palavra vai dizer que Jonas foi engolido por um grande peixe e lá no ventre do peixe ele se arrependeu. Então Deus fez o quê? Deus pegou, livrou ele, né, do ventre daquele grande peixe, e aí ele foi para Nínive profetizar. Então ele foi obrigado? Não. Ele, na verdade, tinha duas opções. Ou ele se arrependia e fazia aquilo que Deus queria, ou ele ia morrer. Então ele tinha duas opções, correto? E ele ia morrer sem salvação. Por quê? Porque ele estava desobedecendo uma ordem de Deus, que era para salvar outras pessoas. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui no mundo para obedecer ao Senhor em prol de salvar outras vidas. E veja só, lá no capítulo 2 de Jonas, vai dizer assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E aqui, querido, ele então
começa, né, olha só, no verso 9 aqui. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Querido, por quê? Porque naquele momento Jonas entendeu que ele tinha duas opções. Ele entendeu que ele fez votos com o Senhor. E qual era o voto que ele tinha feito com Deus? De ser um profeta, de servir ao Senhor, de levar a mensagem de Deus às pessoas. Então, como eu disse, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a cobrança, a circunstância, não seria qualquer uma que seria criada para que Jonas entendesse o que Deus queria que ele fizesse e o preço daquilo, caso ele não fosse. Porque se Jonas não fosse, toda uma cidade seria perdida. Então, Jonas se arrepende. E porque ele se arrepende, como ele mesmo vai dizer, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então, o que Deus faz, na verdade? Ele cria situações para que o seu cônjuge ou o seu filho ou, sei lá, sua esposa venha se arrepender ou não. Mas então, como é que fica essa questão? Então, Deus não vai obrigar. Deus não vai obrigar, querido. A palavra vai dizer que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Se o desejo dele é que todos se salvem, então não seria óbvio que se ele obriga alguém a se arrepender e a voltar pro propósito original, ele então não obrigaria as pessoas, todas as pessoas, a se voltarem para ele e a se arrependerem? Não é uma questão lógica? Então veja só, Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Ele cria circunstâncias, como ele criou aqui com Jonas. Então, essa circunstância, querido, que foi criada com Jonas, foi uma circunstância tão grande, drástica, quanto o voto que ele tinha feito com Deus, quanto aquilo que foi entregue a ele, que era profetizar. E aí a gente sabe que ele escolheu o arrependimento, ele se arrependeu, ele clamou ao Senhor e, portanto, ele foi até Nínive e toda aquela cidade se arrependeu, querido. Olha que coisa linda. Então, é importante a gente entender isso, sabe? É muito importante. E outro exemplo, como eu disse, é o de Paulo, né? Que as pessoas vão dizer assim, porque Paulo, ele era homicida, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos, e aí Jesus foi lá, teve um encontro com ele, e ele foi obrigado. Não, querido, Paulo também não foi obrigado. Olha o que aconteceu com Paulo. O próprio Senhor Jesus vai dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. Está lá em Atos 9, versículo 5. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Queridos, Jesus sabia que para ele ia ser difícil renunciar a tudo que ele acreditava, a tudo que ele era, sabe? Jesus sabia, mas quando ele fala isso com Paulo, ele está dizendo para Paulo assim, olha, tem alguma coisa que está errado. E você está errado, porque você está me perseguindo, eu estou aqui, estou me apresentando para você aqui. E você está perseguindo aqueles que estão me servindo. E eu estou aqui como Deus me apresentando, porque eu morri, ressuscitei e agora estou no céu. Então Jesus, ele teve um encontro ali com Paulo, tá? E ali Paulo tinha duas opções. Ele podia recalcitrar ou não. Ele podia dar coices ou não. Mas aí então, o que aconteceu? Foi criada uma situação. E qual foi a situação? Paulo ficou cego, ele perdeu a visão. Não cego, tá? Mas escamas cobriram os olhos dele, né? Tanto que no verso 18 a gente vai ver que logo caíram aquelas escamas dos olhos dele. Mas ali também, ali nós já vemos na situação de Paulo, duas situações que foram criadas. Uma foi o encontro de Jesus com Paulo, trazendo a ele ali a reflexão, a meditação sobre a vida que ele vinha levando até o momento. E depois, então, aliás, três, né, situações. Depois, então, as escamas vêm, cobrem os olhos de Paulo e ele fica cegado, ele não vê nada. Então é onde ele começa a buscar, ele começa a orar e jejuar. E aí vem uma terceira situação, que é quando Ananias entra na história. Porque Deus, ele faz isso. Ele cria situações.
Ele não obriga ninguém a nada. Se Paulo quisesse, sabe, se manter fazendo o que ele estava fazendo ali, ele poderia se manter. E a qualquer momento ele ia morrer. A qualquer momento ele ia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas o que ele escolheu? Ele escolheu buscar. Ele escolheu buscar intimamente em Deus. Deus tirou aquela visão de mundo que ele tinha e é onde ele decide buscar a Deus. E aí sim, querido, vem Ananias, ora por ele, né? Busca por ele, clama por ele e as escamas caem dos olhos dele. Então, querido, vamos entender aqui. Deus não obriga ninguém a nada. Se Deus obrigasse alguém a alguma coisa, todos seríamos salvos. Ele iria obrigar todos nós a buscarmos pela salvação. Ele não faz isso. Deus, ao longo da nossa vida, ele cria situações para que nós, então, venhamos buscá-lo, para que nós venhamos nos arrepender e sermos salvos. Entende, querido? A própria Bíblia, o próprio Jesus, ele vai pregar tanto sobre o arrependimento, que é preciso que nós nos arrependamos, que é preciso que nós deixemos a nossa vida, nós nos entreguemos. É preciso haver uma transformação e somos nós que começamos. Somos nós que damos o primeiro passo. Nós decidimos. Amar a Deus é uma escolha e uma decisão. Por isso é muito importante, querido, a gente meditar na palavra todos os dias, querido. Sabe por quê? Porque senão eu pego aqui, eu leio um versículo e aí aquele versículo pega e fala assim: porque Deus restaura tudo a quanto Ele quer. Aí eu pego e vou falar assim: nossa. Então realmente, Deus vai fazer... Tá, querido, Deus quer restaurar, entenda isso. Ele quer restaurar. Mas entenda que existem duas pessoas nessa história. Ou às vezes existem até mais de duas pessoas, né? Então, querido, no caso do casamento, são duas pessoas unidas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai impelir, assim como eu fui impelida a vir aqui gravar esse vídeo hoje pra vocês, ele vai impelir, porque o Espírito Santo não incomoda ninguém. Incômodo é uma sensação ruim. Então ele impele. Ele vai impelir aquela pessoa a buscar. E aquela pessoa busca ou não. Entende? É um direito que ela tem. Então por que muitos casamentos não são restaurados? Porque às vezes o outro lado decidiu que não quer a Deus. Ele decidiu que ele não quer realmente o perdão dos pecados, ele não quer o arrependimento. E é por isso que tantas famílias não vivem a restauração. Porque é muito importante a gente entender que não é porque... Aliás, eu vou deixar isso para um outro vídeo, para não ficar uma coisa vaga. Mas então, querido, por que muitas vezes, por exemplo, que a gente está falando de família, tem um filho que saiu de casa, está morando na rua e ele não volta para casa? Ah, mas Deus não obriga? Deus não obriga. Deus vai criando situações para que aquela pessoa deseje se arrepender. A gente vê isso na parábola do filho pródigo. Ele escolheu sair, ele saiu. Até então estava tudo muito bem, estava tudo lindo, até que chegou um momento que ele perdeu tudo que ele tinha. Deus criou uma situação na vida daquele menino, na vida daquele filho. E ele tinha duas opções: ou ele se arrependia ou ele ia morrer de fome, querido. É importante a gente entender isso. Só que tem pessoas que escolhem morrer de fome. Tem pessoas que escolhem continuar praticando a maldade. Tem pessoas que escolhem morrer no ventre do peixe. Então entenda isso. Nem todos vão se arrepender. E é por isso que muitas famílias não são restauradas. Aí você vai falar comigo assim: mas você incentivou a gente a orar, a buscar? Claro, continue orando, buscando. Você sabe por quê? Eu estava até lendo aqui agora há pouco, querido. Eu vou até ler aqui com vocês. Olha só o que Tiago vai dizer. Lá no capítulo 5, versículo 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, queridos, não deixa de orar, independentemente da decisão que aquela pessoa tomou. Só que é importante você entender que aquela pessoa, ela tem sim a possibilidade do arrependimento ou não. É importante você entender isso. É muito importante você entender isso.
E num próximo vídeo eu vou trazer para vocês o porquê a Bíblia não fala sobre o segundo casamento. O porquê nós não temos um aprofundamento a respeito desse assunto. E aí vocês vão entender ainda melhor esse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês. O porquê que algumas famílias não são restauradas. Tá bom? Então assim, queridos, eu espero que esse vídeo tenha trazido um entendimento para vocês, tenha tirado a dúvida de vocês a respeito disso, porque eu sei que vão surgindo dúvidas e eu sei que, como eu disse, né, o YouTube, ele tem muitos benefícios, muitos vídeos bons, mas também tem aqueles vídeos, queridos, que são mera interpretação humana. Como eu disse, eu tô aqui vivendo, né, um processo onde eu tô buscando pela restauração da minha família, mas eu tenho total e pleno conhecimento e eu tenho total e pleno entendimento de que o meu marido tem o direito de escolha. E ele tem o direito de escolher ou não arrependimento. E aí no próximo vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais com vocês nesse assunto, para que vocês possam entender. Lembrando que amanhã nós vamos falar sobre a maldição do divórcio. E é muito importante, antes da gente dar prosseguimento, né, nesse assunto, vocês entenderem o porquê o divórcio é considerado uma maldição. Por que a maldição do divórcio? Então não deixe de assistir o vídeo de amanhã, tá, querido? E olha, uma coisa eu digo para vocês, queridos, descansem em Deus. Descansem em Deus, porque aquele que descansa em Deus, ele aprende a viver a vontade plena de Deus. E Deus, ele vai te sustentar, independentemente da escolha que o outro fizer. Deus vai te fortalecer. E a vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos que Deus tem para nós, eles são pensamentos de bem e não de mal. Então descansa no Senhor, tá bom? E eu creio que Deus ainda vai trazer muito mais coisas para nós ao longo dos vídeos, né? Ao longo aí do nosso canal, ao longo do projeto. Eu creio que Deus ainda vai falar muito com você. Então não se prenda a isso. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Mas, querido, depois também eu vou fazer um vídeo falando com vocês a respeito... aliás, eu tô para fazer esse videozinho lúdico, né? Com as minhas filhas, a respeito da oração. Sabe? As orações que a gente não deve fazer. E as orações que a gente deve fazer, para que a gente entenda, né, a respeito disso, porque às vezes a gente está ali orando da maneira errada. E no livro de Tiago também vai falar sobre isso. Porque nós não recebemos porque pedimos mal, ou porque não oramos. Então, não orar não é cogitação para um cristão. A gente tem que orar. Orar sem cessar, mas entendendo que cada um tem o seu direito de escolha. Cada um tem o direito ao arrependimento ou não. Tá bom? Então até o vídeo de amanhã, querido. Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.